A paixão de Cristo. 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 35ª razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para dar o mais profundo significado ao casamento. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Na Bíblia, o plano de Deus para o casamento retrata o marido amando a esposa como Cristo amou seu povo, e a esposa correspondendo ao marido como o povo de Cristo deve responder a ele. Este retrato estava na mente de Deus quando ele enviou Cristo ao mundo. Cristo veio por sua noiva e morreu por ela, para demonstrar o modo como deve ser o casamento. Não, a analogia não diz que os maridos devam sofrer nas mãos de suas mulheres. Não é isso que a Bíblia quer relatar. Verdade, em certo sentido, foi isso que aconteceu com Jesus. Ele sofreu a fim de trazer um povo, sua noiva, à existência. Os pecadores, a qual vivia longe dele, a qual transgrediu a lei de Deus. A esse povo estava entre os que causaram seu sofrimento. Muito do seu sofrimento foi porque os discípulos o abandonaram, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 56. Mas o ponto central da analogia é que Jesus o amou até a morte e não o lançou fora. Jesus demonstrou o grande amor dele para com os pecadores ali na cruz do Calvário. O próprio noivo deu a vida pela noiva que vivia longe, afastado dele e pecava contra a sua lei. Mas, como diz Provérbios 10, versículo 12, que o ódio excede contenda, mas o amor cobre toda a multidão de pecados. E foi o amor de Cristo que cobriu os nossos pecados, que expiou nossos pecados na cruz do Calvário, porque ele foi um noivo perfeito e santo, imaculado e justo, que entregou a sua vida para que a igreja, a sua noiva, possa ser ressuscitada e glorificada para poder participar do casamento nas bodas do Cordeiro. O plano de Deus para o casamento antecedeu a união de Adão e Eva e a vinda de Cristo. Sabemos isso porque, quando o apóstolo de Cristo explicou o mistério do casamento, voltou para o início da Bíblia e citou Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na próxima sentença, ele interpreta o que acaba de citar. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Isso significa que, na mente de Deus, o casamento foi projetado desde o início para demonstrar o relacionamento de Cristo com o seu povo. O casamento é chamado de mistério, porque esse alvo para o casamento ainda não tinha sido revelado com clareza antes da vinda de Cristo. Agora vemos que o casamento tem o intuito de tornar mais visível ao mundo o amor de Cristo por seu povo. O amor de Cristo foi demonstrado ali na cruz do Calvário. Aquilo estava oculto desde a fundação do mundo é manifestado na cruz do Calvário. O amor dele, incondicional e ágape, para perdoar a sua noiva traidora e pecadora. Mas mesmo assim, ele absolveu ela, justificando e purificando pelo poder da palavra, pela lavagem da palavra na cruz do Calvário. Como isso estava no projeto de Deus desde o princípio, também estava na mente de Cristo quando ele enfrentou a morte. Ele sabia que entre os muitos efeitos de seu sofrimento estava isto: deixar claro o mais profundo significado do casamento. Todo seu sofrimento deixou uma mensagem especial para todos os maridos. É assim que se deve amar a sua esposa. Embora Deus não tenha planejado que os casamentos fossem infelizes, muitos são. É o que faz o pecado. O pecado nos faz tratar mal um ao outro. Cristo sofreu e morreu para mudar isso. As esposas possuem sua responsabilidade nessa mudança, mas Cristo dá uma responsabilidade especial aos maridos. Por esta razão, a Bíblia diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja dependendo das condições dela, incondicionalmente, dependendo de condição a qual ela vivia, uma condição de pecado, falhando, em fraqueza, mas mesmo assim Cristo a amou. Os maridos não são Cristo, mas são chamados a ser como ele. E o ponto específico de ser semelhança
é a disposição do marido de sofrer pelo bem de sua esposa, sem ameaçar ou abusá-la. Isso inclui sofrer para protegê-la de quaisquer forças externas que possam feri-la, como também sofre o desapontamento ou até mesmo abuso da parte dela. Essa espécie de amor é possível porque Cristo morreu por ambos, marido e esposa. Seus pecados foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. O noivo da igreja a perdoou ali na cruz, dependendo da sua condição, sendo falha, pecadora e vivendo em trevas. E a luz do amor do noivo a iluminou, mostrando o Pai Celestial, o perdão e a graça. Nenhuma precisava fazer com que o outro sofra pelos pecados. Cristo carregou aquele sofrimento. Agora, como duas pessoas que são pecadoras, perdoadas, podemos retribuir mal com o bem. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem pode frustrá-lo? Os reinos cairão, teu trono eterno é Deus Trino, Deus Santo, seu sangue